Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos em Neo, que é um programa produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu converso mais uma vez com o nosso querido colega, professor Rafael Iores, que é da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, né? E é um dos membros do nosso INCT. A nossa abordagem de hoje é sobre a atual crise política vista no Congresso dos Estados Unidos, que ganhou ainda mais projeção com a queda do presidente da Câmara dos Representantes, o deputado Kevin McCarthy, do Partido Republicano, e ele era tido como um trumpista, né? O deputado McCarthy vinha ocupando o cargo e assim liderando o seu partido majoritário na Câmara desde janeiro. E sua súbita destituição na semana passada o leva para a história, né, como sendo o presidente da Câmara que menos tempo passou nesse cargo, né, pelo menos desde 1876, aí, os analistas estão trazendo isso nos registros. A gente não pode deixar de notar que a votação final foi de 216 a 210, né, com 8 republicanos juntando-se a todos os democratas votantes e aprovando, portanto, essa moção de desocupação do cargo, né, apresentada especialmente pelo deputado da Flórida, o Matt Gaetz. E nessa questão, o deputado Gaetz acabou liderando um grupo pequeno, que foi até chamado de facção, né, da Conferência Republicana, e um grupo, portanto, muito implacável, né, não preciso nem dizer, muito raivoso. E também cabe a gente observar aqui que o deputado Gates é fiel escudeiro do ex-presidente Donald Trump, né? E os seus meios de fazer política, ou seja, de buscar atenção, também jogando bombas por onde ele vai passando e em todas as mesas de negociação, né? Professor Rafael, eu te pergunto, o que aconteceu, né? Assim, eu dei esse panorama aqui, eu mostrei essa foto, mas, enfim, isso daí, ele tem as suas causas, ele aconteceu, foi por acaso, né? Foi inesperadamente. E por que isso representa um marco histórico, né? Então, os analistas correram a datar isso, né? Sim, porque a gente se acostumou muito com certa estabilidade, particularmente nesse cargo, inclusive nos tempos da deputada Nancy Pelosi, do Partido Democrata, uma mulher nesse papel e que conseguiu atravessar os seus próprios tempos difíceis, né? Aliás, por falar na deputada Pelosi, do Partido Democrata, os deputados democratas tiveram um papel decisivo nesse evento. Quero dizer, eles poderiam ter ido ao socorro do deputado McCarthy, mas, na verdade, não fizeram, né? Imaginamos que isso, então, trará consequências, retaliações. E aí, então, para fechar esse bloquinho de perguntas aqui, eu lanço mais uma, que é o seguinte: o que esta destituição significa para o andamento dos processos políticos no Congresso dos Estados Unidos? Quer dizer, qual é a sua avaliação sobre o que pode acontecer no próximo ano e meio, que este Congresso será realizado? Muito obrigada pela sua presença. Por favor, tome a palavra. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente com todos, refletindo sobre questões muito importantes e muito em andamento ainda, né? Então é difícil ter uma possibilidade assim de prognosticar muito, né? As coisas estão acontecendo enquanto a gente está falando quase que literalmente, né? Hoje à tarde, o Partido Republicano na Câmara de Deputados aqui dos Estados Unidos vai se reunir e tentar lá deliberar, ver se tem um acordo, né, de quem que seria o próximo presidente da Câmara para ir a voto amanhã, né? Mas eles querem garantir digamos assim, um apoio interno, o que vai ser muito difícil. O partido está com essa fratura importante. Bom, como é que isso aconteceu? Primeiro, um pouco de perspectiva histórica, eu acho, né, interessante sempre. E aí a questão mais do curto prazo. A política norte-americana tem passado por fases, né, ao longo da sua história, evidentemente. Eu diria assim, existe mais ou menos duas grandes fases, né, do ponto de vista de que nos ajuda a pensar essa situação de hoje. Um longo período, né, de controle, né, do Congresso
por um dos dois partidos. Existe uma tradição muito grande bipartidária, né? Não sempre os dois partidos que existem hoje, mas há muito tempo esses dois partidos, né? A gente pode chamar que um período moderno da política norte-americana é após a Guerra Civil, né? A Guerra Civil, em 1860, reconstituiu, né, o país como um todo. O país tentou se fragmentar, quer dizer, houve uma guerra civil, né, uma parte do país quis sair, e houve uma guerra sobre isso, e foi possível manter a coesão e estabelecer digamos assim, parâmetros mais modernos, né, do funcionamento político, inclusive com os dois grandes partidos que ainda hoje dominam o cenário político. E desde então você tem tido longos períodos de controle do Congresso, não só da Câmara, mas a Câmara como, digamos assim, a casa imediatamente, né, de representação popular, embora seja sempre uma representação popular, como tudo aqui, contingenciada, porque são distritos eleitorais, né, você sempre é um voto majoritário, ou seja, você pode ter um distrito muito polarizado, muito dividido, e 51% dos votos, né, e todo aquele distrito é representado por um partido somente. A metade daquela população não é representada por aquele distrito, porque vai o deputado do partido majoritário naquele distrito, né? Mas ainda assim, você teve um longo período, no final do século XIX, início do século XX, dominado pelo Partido Republicano, e a partir dos anos 30, com a Depressão, com o New Deal, né, com essa nova postura mais progressista, mais social-democrata do Partido Democrata, você teve um longo período dominado por um controle não só congressual, mas também presidencial, né, pelo Roosevelt, primeiramente, e depois, mesmo na Guerra Fria, você teve importantes presidentes democratas. A partir dos anos 70, você começa a ter, digamos assim, uma experiência mais do que se reflete hoje em dia na contemporaneidade, né, da lógica política atual nos Estados Unidos, e que eu acho que também há reflexos em outros países, né, do que é o quê? Uma polarização partidária, né, uma ideológica partidária, né, das posições entre os dois partidos. Como aqui são só duas opções que você tem, a coisa tem dinâmicas muito próprias, né? A maioria dos países do mundo você tem vários partidos, então, digamos assim, há uma distribuição maior entre um centro, uma centro-esquerda, uma centro-direita, uma direita radical, uma esquerda radical. Aqui você tem dois grandes partidos tenda, onde você tem que ter, enfim, representar o centro-esquerda ou centro-direita e até os espectros mais radicais, os extremos, dentro do mesmo partido. Então, você vai ter alas dentro dos partidos. Mas o que você teve, por exemplo, na Guerra Fria, era uma grande concordância de temas centrais, de política externa, assim como, né, de alguma maneira, de política doméstica também, onde dentro dos partidos você tinha uma ala mais aos extremos, mas a maioria era mais ou menos centrista, seja democrata ou seja republicano. E você conseguia aprovar, né, inovações legislativas, a criação de alguns programas sociais importantes, a pauta da Guerra Fria, evidentemente, em termos de política externa, é uma concordância muito grande. Ainda existem alguns poucos temas onde há alguma concordância. Eu acho que, fundamentalmente, a China, né, a questão da rivalidade crescente com a China. Mas mesmo a questão, por exemplo, da Ucrânia, você está começando a ver fraturas, né, onde pessoas dentro do Partido Republicano estão tentando já questionar esse apoio. Uma guerra que se demonstrou muito mais longa do que se esperava, todo mundo esperava, talvez ingenuamente, né? Mas então agora você começa a ter fraturas com isso. Então não há grandes concordâncias dentro, né, entre os dois partidos hoje em dia, com algumas exceções. Então, a partir dos anos 70, para voltar, você começa a ter uma polarização maior e digamos assim, uma radicalização das posições ideológicas dentro de cada partido, onde crescentemente isso se aprofunda nos anos 80, com o Reagan, com o movimento neoconservador chegando ao poder, né, e se aprofunda também, passando por diferentes presidências, né, nos anos 90 e agora no início do século XXI, onde pesa mais você valorizar uma posição extremada dentro do seu partido do que ser um moderado. Para você ganhar dentro dos distritos eleitorais, até porque você estabeleceu o processo de primária de uma maneira muito mais, onde radicalização de uma base muito aguerrida, mesmo que pequena, no seu distrito, de uma posição mais, portanto, acentuada, né, intensificada numa posição ideológica, tem sido benéfico para candidatos específicos. Isso tem que ter o quê? Levado a uma posição de radicalização das posturas, especialmente no Partido Republicano. Né? Você tem também, aí passando desde os anos 90, especialmente, uma postura muito mais, digamos assim, antissistêmica, mesmo dentro do Partido Republicano, onde importantes setores do partido, importantes políticos,
tem uma postura quase que anti-governança, né? Se elege na pauta de que eu quero chegar lá para bloquear, na verdade, a deliberação de pautas. Eu quero chegar lá para bloquear, né, o funcionamento do próprio governo. É isso que é uma agenda importante, né, e que, claro, tem lastro na sociedade com grupos específicos dentro da sociedade americana como um todo, que também tem estado muito mais polarizada, em linhas ideológicas, em linhas culturais, né? Nos últimos tempos, a sociedade em profunda transformação demográfica, cultural, ideológica também, né? Você tem uma pauta muito mais ampla de demandas, seja na esquerda, seja na direita, né? Uma sociedade muito mais complexa hoje em dia, de visões profundas também ligadas a não só a diferentes grupos sociais, desde, por exemplo, no movimento ambiental, LGBT, trabalhadores, agora uma greve importante, histórica aqui, né? Ou seja, um retorno um pouco do sindicalismo, e na direita uma pauta muito também neoconservador, no sentido de que, com medo desse país em transformação, o que a gente precisa é restaurar uma América mítica, né? Um Estados Unidos mítico, baseado em pautas religiosas, muito conservadoras. Então, você tem linhas, fraturas muito importantes, o aborto sendo uma muito importante dessas, assim como o papel do Estado na economia, né? Posições importantes que dividem isso, mas dentro do Partido Republicano, nos últimos tempos, já vinha desde antes do Trump, né, essa postura de radicalização do setor, ou de aumento da força, ou da possibilidade de deliberar dentro do partido de pautas mais radicais. Com o Trump, isso adquire uma nova dinâmica, ainda muito mais, o Trump sendo um personagem que veio para botar fogo no circo, né? E o Trump agora se reorganizando, aí seria a minha resposta mais imediata. Como é que isso aconteceu? Aconteceu que o cenário eleitoral do ano que vem está se aproximando, né? E o Trump tem sinalizado que ele vai para a campanha essa, onde ele é um candidato forte, né? É bastante possível que ele ganhe, né? Ele tem, em vez de moderar o seu discurso, a sua narrativa, né, a sua plataforma eleitoral, para tentar angariar setores moderados da sociedade, tentar fazer uma coalizão, dado, né, um governo que foi muito errático, muito disfuncional, muito radical em várias posições, ele tem o que se diz aqui, a expressão muito usada, é o double down, ele tem confirmado a sua radicalidade, ele tem reafirmado, né, que se chegar à presidência vai ser ainda mais assertivo em tentar implementar aquilo que foi tentado implementar no primeiro governo. Na pauta doméstica, assim como na pauta internacional, que ainda é um pouco difusa, não tem muito claro, e aí muita especulação em relação ao que seria isso, né? E, aliás, as especulações são várias. Se vai ser uma postura mais confrontacionista em relação a temas da atualidade de hoje em dia, do cenário mundial, ou, na verdade, pode haver um espaço para, por exemplo, bom, quer dizer, a guerra da Ucrânia é muito polarizada em si, em termos de quem apoia ou quem é contra, mas talvez abrisse um espaço de negociação com a Rússia, claro, ao preço do que seria o custo disso para a Ucrânia, ou seja, é um candidato que pode apresentar novas dinâmicas, né, em relações externas, se chegar à presidência no ano que vem. Isso seria, claro, para a minha implementação em 25. Mas a pauta doméstica é uma radicalização muito forte, ainda mais uma postura anti-imigrante, né, ainda mais uma postura de que de desestabilização das instituições políticas, dizendo que as instituições políticas foram instrumentalizadas pelo Partido Democrata para persegui-lo, por exemplo. Então, se espera que ele vá atacar muito, né, órgãos investigadores do governo, que vai aparelhar ainda mais, né, e ter uma linha muito mais de paralisar deliberações políticas no Congresso. Então, por exemplo, todo esse funcionamento de dois partidos que tem que funcionar na base de acordos, né, senão não há deliberação, né, você tem só dois partidos. Se eles não conversarem, não negociarem, não sai nada, né? Você não consegue fazer uma frente de centro-esquerda, uma frente de centro-direita, com partidos muito estáticos e muito estabelecidos nas suas posições. E é o quadro que a gente tem hoje. A ponto que, né, chegamos aí, e aí é a inovação histórica, o próprio partido derrubar o seu representante, o seu chefe da Câmara. Como é bipartidário, o partido que tem maioria, né, vai ter quase que necessariamente, se os seus representantes, caso votarem juntos, né, o chefe da Câmara, que é uma posição de muito poder, né, uma posição extremamente poderosa. Agora, o que houve foi uma fratura dentro do partido, porque uma ala ainda mais radical, e não foram todos trumpistas, existem muito mais trumpistas dentro do governo republicano, do Partido Republicano, do que os que votaram pela... ou seja, o que foi um voto de não confirmação da continuação do Kevin McCarthy como o chefe da Câmara, né, o Speaker of the House. E aí houve uma fratura, alguns importantes votaram pela não manutenção e ele, portanto, teve que sair. E hoje em dia tem esse impasse, e não se sabe muito bem o que vai acontecer, porque você não tem claramente um candidato que consiga unificar.
porque essa ala não é muito grande, mas é muito influente nesse sentido, tem um veto muito importante, né? Não está disposta a negociar, a achar um candidato, né, que emerja, né, que consiga representar uma maioria no partido, que ainda é um pouco mais aberta, pelo menos, a algumas pautas mínimas de negociação, e pautas mínimas mesmo, por exemplo, a continuidade do orçamento público para funcionamento do governo, dinheiro para a Ucrânia, agora provavelmente ainda mais consensual o dinheiro para Israel, mas essa ala mais trumpista, que é muito assim, grita muito alto dentro do partido, né? Muito ligada a essa visão quase que de sabotagem, né? Que é uma pauta importante do trumpismo e do Trump agora, né? Porque funciona muito bem com uma base muito aguerrida dele, que não é, eu acho que a maioria da sociedade, talvez nem chegue aos 40% ou mais de 40% de possíveis eleitores que o Trump tem, mas uma parte desses 40% gostam dessa visão meio que está tudo errado, o país não me representa mais, esse país em mudança não me sinto, não me vejo identificado nesse novo país, a direção que o país está indo, então, portanto, nós temos que paralisar tudo, e isso mesmo que isso tenha custos, mesmo que isso leve a por exemplo, né, uma base importante do trumpismo são pessoas de idade que dependem, né, da aposentadoria pública. Mesmo que isso implique em que o meu cheque não chegue no correio, eu estou disposto, dado o grau de frustração, de insatisfação né, que já existia e que o Trump muito bem conseguiu articular isso de uma maneira quase que anárquica, assim, né, no sentido o que ludista, né? Vamos destruir o sistema. Isso que é o único caminho possível para que as coisas mudem de fato. Claro que isso é uma articulação demagógica e propositalmente, portanto, vaga, né? E a grande pergunta é, e daí? Destrói, mas qual é a alternativa? O que vem? E aí nunca se chega nisso na conversa, né? Certamente não para o Trump, e também para essa base que o apoia, que tem uma visão assim meio que ainda está nesse processo, na fase de... Não, primeiro a gente paralisa tudo e aí depois a gente vê, né, o que a gente faz. Porque o fato é que o país está mudando, o fato é que você tem uma maioria da população, embora difusa, que não concorda com essa visão mais conservadora, tão tradicionalista assim da sociedade. Mas, claro, isso é que está em disputa. E aí que está o jogo político. Essa base mais conservadora da sociedade, ela tem um peso, porque ela é muito bem organizada, ela tem uma capilaridade importante ao longo do país, tem uma mediatização e digamos assim, um cultivo muito forte de mídias, né, tradicionalmente no rádio, mas também agora mídias alternativas. Aí tem todo esse fenômeno da direita, né, nos Estados Unidos, trumpista e direita internacional, como eles têm se mobilizado nos últimos tempos. Embora eu acho que não seja, né, a maioria do país, eles conseguem ter essa capacidade de veto. Só um último ponto, se você pensar também no ponto de vista, digamos assim, estrutural, histórico e talvez até mesmo institucional, né, o funcionamento das instituições políticas norte-americanas foram desenhadas, né, elas foram desenhadas com grande medo. O grande medo que eles queriam evitar era o jugo da maioria. Era esse o medo, né? Eles tinham muito medo porque vinham numa tradição de sair de um país onde, claro, o poder imperial ainda era muito ainda maior e absolutista, não era absolutista porque existia uma constituição, né, não escrita na Inglaterra e tudo mais, mas ainda, claro, não era a democracia de hoje, né? Se você pensar no século XVII, século XVIII, quando esse país aqui começa a ter uma ocupação colonial britânica, né, na América do Norte, e esse contexto que se desenvolve ao longo do século XVIII para o processo de independência e para a criação das instituições políticas norte-americanas. Existia muito esse retrospecto de como impedir, né, um poder absolutista, de como impedir uma tirania da maioria. O fato é que, portanto, você tem minorias que têm muito poder de vetar tudo. Você tem o custo-benefício. Para impedir uma tirania da maioria, você criou uma instituição, uma lógica política, né, institucional e também quase que na articulação de como os acordos políticos são feitos, onde a minoria sempre tem muita capacidade de vetar. E de vetar do ponto de vista não de vetar uma pauta só, mas de paralisar o sistema, que é o caso agora. E aí, tentando fazer uma resposta específica ao que você perguntou. E agora? Bom, e agora é a grande pergunta. Quer dizer, todo mundo está contando que isso não vai continuar, que isso não vai durar meses, né? Ou seja, em algum momento haja algum acordo, tal, mas isso aí é a questão, o ineditismo disso, né? Você nunca teve um partido que você poderia considerar que isso é uma sabotagem, autossabotagem. Como é que você tira o seu próprio representante do seu partido? Que em sã consciência faria isso? Quer dizer, ou seja, tem uma espécie, um lado irracional da política norte-americana. Bom, eu até acho que tem, mas há uma racionalidade
né, nesses setores do Partido Republicano atuando dessa maneira, para, por exemplo, aumentar o seu poder de negociação dentro do partido. Agora, por exemplo, só para fechar, o que mais a gente pode conversar, esses setores mais radicais dentro do Partido Republicano querem, por exemplo, que o novo presidente da Câmara, né, não concorde em renovar o orçamento do governo federal agora em 17 de novembro. Mas como é que alguém vai ser o chefe da Câmara que concorde com isso de antemão? Quer dizer, já sinaliza que não vai haver orçamento. Ou seja, já sinaliza que daqui a um mês o governo vai parar. Isso vai ser um escândalo do ponto de vista do sistema econômico nacional. Então, é muito complicado. Como é que a pessoa vai se comprometer com isso antes? Claro, eles podem chegar nisso para tentar demandar uma outra coisa, né? Mas eles têm se mantido muito, muito presos a essa demanda, né? Tanto que houve essa promessa de que iriam chegar a essa situação de sabotar o Kevin McCarthy e fizeram, né? Todo mundo estava pensando, né? Porque é uma cultura política, como ela é baseada em alto poder de veto das minorias, é uma cultura política que funcionou quando funcionou, e funcionou por um grande tempo, em acordos, né? Um bom político era um político que conseguia negociar, né? Um político da Guerra Fria, um Kennedy, né? É um político que conseguia trazer o outro lado para a negociação. Hoje em dia, um bom político, em grande parte especialmente do Partido Republicano, mas também no Partido Democrata, é o político que não abre mão das suas posições. Por isso que eu tenho dito aqui em aula aos meus alunos que existe uma latino-americanização, sem querer essencializar a América Latina, mas a América Latina você tem uma cultura política, uma trajetória política, pelo menos em grandes países, né? Em muitos países, onde um bom político era o político que não abria mão das suas posições. Isso não era o caso, né, histórico, pelo menos recente, do século XX, né, dos grandes políticos respeitados, especialmente no ponto de vista parlamentar, né, no legislativo, né, da história política norte-americana recente. Hoje em dia isso mudou. Desde os anos 90, os políticos importantes, né, são esses que sabotam, que paralisam, que pressionam, que chantageiam o outro lado. Né? Isso é uma mudança importante e a qual a gente não consegue ver que ela vá deixar de ser assim no curto prazo. Portanto, é uma nova dinâmica e uma dinâmica muito difícil, portanto, de prognosticar como é que vai se resolver, qual é o próximo passo, e que, claro, que apresenta profundos desafios para o país e pelo peso do país, por exemplo, dinheiro para a Ucrânia, dinheiro para Israel. Isso tem e outros fundos também para a América Latina, para onde for, né? Impacto profundo também nas dinâmicas ao redor do mundo, pelo peso que o país tem. Então, estamos aí, Neuza, tentando acompanhar isso com muita curiosidade, mas também incerteza, que eu acho que é um caminho é uma situação muito fluida. Eu realmente tendo a concordar com a visão, né, com os argumentos de que a fragmentação política nos Estados Unidos é muito significativa internamente, claro, né? A gente vê aí uma preocupação dos analistas e tentar entender, né? Você aí na academia também tentando entender tudo isso e buscando, né, subsídios históricos para a gente, né? Eu acho que olhar para trás ajuda a gente também, talvez, eu sei que é difícil prognosticar, né, como você falou, ou projetar cenários, mas, enfim, eu acho que o olhar histórico ele também ajuda um pouco a gente a ter uma noção de onde vem esse evento, né, inusitado para nós que estamos aqui de longe, né, que mostra, de fato, a total falta de confiança entre democratas e republicanos, especialmente com a predominância desse grupo, né, dessa agremiação, né, ou dessa facção trumpista repleta de jogos de traição, né, uma coisa que a gente se surpreende vendo isso nessa grande potência, né, nessa maior potência mundial. O deputado McCarthy, ele pagou pela sua postura também em condução, né, relativa à investigação consistente, né, que era pedida, uma investigação consistente, né, por uma comissão bipartidária sobre as ocorrências do 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? Então talvez a gente não pode desconectar isso, as coisas estão ligadas, né? Ele foi na contramão desses propósitos, né? Então acho que isso também leva a essa disfuncionalidade ou essa falta de interesse ou de aproximação para o bipartidarismo que a gente via no passado, né, diante de vários desafios, né? E o Partido
republicano particularmente enfrenta um problema. E, como você falou, já é velho também, né? Para não ir muito atrás, a gente pode buscar referência a 30 anos atrás, né? Com aquela figura do Newt Gingrich, né? Que era uma figura muito emblemática aí, né? Que jogava pesado contra as lideranças do Partido Republicano, né? E agora com essas figuras linhas duras, né? Mas eu acho que, como o Sebastião aponta no estudo que ele fez, para a publicação de um dos nossos livros da coleção, que você participa normalmente com a gente dessa coleção, ele coloca isso com bastante detalhes, né? De como essas figuras foram ganhando projeção, ganhando palco, com as mudanças, né? Que são mudanças que, muito em função do redistritamento, não vamos nem entrar nesse conceito aqui, essa seria uma outra apresentação, uma outra fala sua aqui, mas, enfim, tem todo essas mudanças de regras, né, eleitorais, de colégios de distritos eleitorais, né, que isso leva, com essas mudanças, a gente vê uma marcação maior de pontos a favor do Partido Republicano, né, então, região sul, região interior do país ali, a gente vê isso cada vez mais forte, né, e a gente também vê um pouco do reflexo desse modelo de primárias, né, nos Estados Unidos. Também não vamos entrar nessa discussão, que a gente também faria mais um programa sobre isso, né? Mas que, de fato, tira o poder das lideranças partidárias e joga muito para a base, né? Joga muito para os movimentos, ou para esses grupos mais aguerridos, mais raivosos, né? E que bombardeiam toda hora tudo, e que não tem uma pauta, né? Então, eles não estão compromissados com a solução dos problemas, né? Um conceito tão defendido entre os americanos, né? Entre os norte-americanos, tanto na vida política como na vida social, nas empresas, né? No mundo corporativo, de ser um problem solver, né? No entanto, não tem esse compromisso, a gente não tem visto isso, né? Não com essas figuras, né? Os que a gente pode chamar de linhas duras, né? Que aumentam e espalham muito medo, né? O fato de ter havido um acordo sobre o aumento do teto da dívida, como você tocou, ou seja, com o acordo orçamental sobre o aumento do limite máximo da dívida também, isso ainda assim não significa que o governo Biden, ou mesmo ali o andamento do Congresso, esteja tranquilo, né? Pelo contrário, é repleto de incertezas, né? Aliás, o Trump ataca impiedosamente os republicanos no Congresso por terem supostamente cedido muito aos democratas durante as negociações sobre esse limite da dívida, né? Acho que foi em abril ou maio, né, que houve essa negociação, não me lembro exatamente, né? E que os republicanos deveriam usar o shutdown, essa coisa de para a máquina, né? Para toda a máquina, para garantir o fechamento de pautas de interesse dele, né? Particularmente a fronteira sul, então a questão da imigração, e também para ele, de certa forma, se vingar do Departamento de Justiça, que, na opinião do Trump, estaria conduzindo as investigações sobre as ações praticadas por ele, né? Que estão aí sendo investigadas. Ele disse que o Departamento de Justiça estaria perseguindo ele, né? Então teria uma motivação política que estaria sendo aí instrumentalizada pelo governo Biden, né? Então, Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente encerra mais uma conversa aqui com você. Aliás, foi uma conversa ótima, né? Que como sempre, as suas contribuições aqui são sempre valiosíssimas. Eu não me canso de dizer isso, porque é uma verdade, né? Então, por isso eu agradeço muito. E, claro, eu agradeço ao meu, né, público aqui, aos meus fiéis também seguidores, né? Eu queria agradecer a todos e a todas que nos seguem aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né, de hoje. E se eu não pedir muito aí para vocês, então, por favor, deixa um like aqui para mim, né, para o Rafael, tá? Faz comentários para a gente, pode fazer perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. A gente coloca vocês em contato sempre com os professores, indica a bibliografia aqui,
né, Rafael? Se você tiver alguma bibliografia nova, alguma publicação sua, pode mandar aqui para a gente, que a gente vai colocar aqui na galeria, tá? E então é isso, gente. Compartilhem o vídeo com todos vocês, né, que gostaram do vídeo, que estão aqui seguindo a gente. E aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, a gente pede sempre para se inscrever, isso também ajuda a gente, né? E eu espero ver todo mundo aqui em breve, né? Inclusive o próprio Rafael muito em breve. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Tchau para todo mundo. Obrigado. Sempre às ordens. Faz um like lá.